Vamos ficar de pé. Vamos entrar em comunhão com o Senhor. Ó Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos, por pensamentos, por palavras, por atos, conscientes ou inconscientes, lembrados ou esquecidos, por negligência, imprudência, equívoco, omissão. No nome de Jesus, Senhor, nos perdoe. Ó Pai Celestial, no nome de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos que estavam gerando impedimento na nossa vida, que seja no espiritual, no ministerial, no financeiro, nos estudos, nos concursos, na vida sentimental, social, financeira. No nome de Jesus, Senhor, nos perdoe para que nós não impedimento na nossa vida, para que não haja impedimento nas nossas orações, para que não haja impedimento, Senhor, nas nossas profetizações, e que as nossas orações venham a ser respondidas simultaneamente, Senhor. Por isso eu te peço que nos perdoe de tudo quanto estava gerando impedimento. Nos perdoe no nome de Jesus. Ó Pai Celestial, nos perdoe dos pecados cometidos, daria lugar ao diabo, aos demônios para agirem, ou usar pessoas, ou influenciarem pessoas, ou em alguma dimensão espiritual no físico, através de setas ou dardos inflamados. Ó Pai Celestial, no nome de Jesus, nos perdoe, para que não haja porta, nem janela, nem brecha, nem lugar, nem legalidade, nem para o diabo, nem para os demônios agirem. Nos perdoe no nome de Jesus. Ó Pai Celestial, no nome de Jesus, nós também liberamos o perdão para as pessoas que precisarem receber da nossa parte a liberação do perdão, Senhor, no nome de Jesus. Também oramos para que o Evangelho do Reino nos alcance, para que tenha a mesma oportunidade que tivemos de servir, Senhor, de fazer parte da sua igreja, que é o seu corpo, o qual o Senhor é a cabeça do corpo, no nome de Jesus. Que o Evangelho do Reino nos alcance, Senhor, para ter o privilégio de ter os seus nomes escritos no livro da vida e fazer parte do grande coral, Senhor, que está nos aguardando no Reino Celestial. Por isso nós oramos para aqueles que de alguma maneira estavam tentando nos perseguir, tentando nos atrapalhar, que o Evangelho veio nos alcance no nome de São Jesus, para que não tenha desculpas, para que não venha se lamentar de não ter conhecido a verdade, ou se lamentar quando estiver no inferno sofrendo, Senhor, tentar justificar de alguma maneira que não sabia, ou que ninguém os avisou, ou que ninguém os anunciou o Evangelho do Reino para elas. Então nós oramos nesse sentido, Senhor, para que todas as pessoas, tanto aqueles que nos perseguem, quanto aqueles que não, às vezes nem nos conhecem, nós oramos para que o Evangelho do Reino nos alcance, e aquilo que estiver a nosso alcance, nós estaremos fazendo, Senhor, anunciando o plano de salvação para todos, quando tivermos a oportunidade, no nome de Senhor Jesus. E nós te agradecemos, meu Senhor, por fazer parte da sua igreja, que é o seu corpo. Nós somos gratos, meu Senhor, por ter tido paciência conosco, quando ainda vivíamos no engano, na velha religião, na idolatria, servindo a deuses e semideuses, que não pode andar, não pode falar, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não sai, que não consegue respirar, tem olhos, mas não vê, e ainda necessita de alguém os carregar, Senhor. No tempo da ignorância servíamos este Deus, ou também conhecido como santos, vivíamos no engano, na velha religião romana, a qual é contrária à sua palavra, às suas leis. E neste tempo de ignorância, o Senhor teve paciência conosco, Senhor, pois vivíamos na idolatria, até que a luz nos alcançou através do Evangelho do Reino, através dos seus ministros, dos seus profetas, dos seus pregadores, através dos seus discípulos. De alguma maneira a palavra do Senhor nos alcançou, mas havia um grande plano da sua parte para o nosso resgate, Senhor. E nós te agradecemos por ter tido paciência conosco nestes tempos, no tempo da ignorância, da cegueira espiritual, que de alguma maneira, consciente ou inconsciente, servíamos ao diabo,
fazendo assim a vontade dEle, andando no curso natural deste mundo, andando no curso natural deste engano que vive neste mundo, Senhor. E o Senhor teve paciência conosco. Nós te agradecemos, meu Senhor. Nós te agradecemos por ter levantado pessoas para nos evangelizar. E hoje nós fazemos justamente isso, trabalharmos no evangelismo. A nossa gratidão, Senhor, a nossa gratidão por ter nos resgatado do império das trevas e ter nos colocado no reino da sua luz. A nossa gratidão, Senhor, por ter mudado a nossa história financeira, ter mudado a nossa história espiritual, Senhor, ter mudado, Senhor, a nossa moradia no tempo futuro, no futuro, quando nós estaremos apenas o nosso espírito na sua presença, pois no tempo do engano estávamos condenados ao sofrimento eterno no lago do fogo do enxofre, mas através da sua palavra, Senhor, do seu propósito, fomos alcançados e adquirimos na sua presença tanto a identidade de filhos por adoção, quanto o selo de propriedade sua e a marca da promessa que é o Espírito Santo. Nós somos gratos, meu Senhor, por ter agido na nossa vida através deste plano de salvação estabelecido através do teu Filho, nosso Senhor Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz e pelo seu poder, do poder do seu nome, fazer parte da nossa vida. O nome para o perdão dos pecados e o sangue para a purificação dos pecados, Senhor. Nós somos gratos, meu Senhor, por um plano de salvação consumado através do nosso Senhor Jesus, quando derramou a sua própria vida em troca da nossa vida, fazendo assim a substituição e o elo de ligação entre nós e nosso Pai Celestial, derrubando assim as barreiras que nos separavam do Senhor, através do poder do seu nome, quando nós confessamos publicamente que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Nós somos gratos, meu Senhor, por ter planejado este resgate, e que através da vida do seu Filho, o Senhor nos comprou, o Senhor comprou para o Senhor mesmo, derramando a vida do seu Filho na cruz em troca da nossa vida, porque até então estávamos condenados às prisões eternas no futuro, o lago do fogo do enxofre, que é depois dos julgamentos. Nós somos gratos, meu Senhor, por ter tido paciência conosco, mesmo na nossa meninice, quando ainda convertemos ao Senhor, quando havia muitas dúvidas, muitos questionamentos a respeito do plano de salvação, porque até então não entendíamos, meu Senhor, os seus mistérios. E através do seu Espírito, o Espírito Santo, está aberto o nosso entendimento, tirado dos nossos olhos as escamas que nos cegavam, porque a velha religião ainda estava atuando na nossa vida de alguma maneira, e o mundo tentando nos corromper, a retroagir, voltado para o erro, através de conselhos, ou de questionamentos, ou até mesmo de críticas, por termos convertido ao Senhor. Nós somos gratos, meu Senhor, por ter nos dado toda a capacidade de começar a entender os seus mistérios, e abrir os nossos olhos para ver, Senhor, a verdade a respeito do reino, o reino de Deus. A nossa gratidão, Senhor, a nossa gratidão por ter escrito o nosso nome no livro da vida, e ter nos dado a identidade, Senhor, de ser seus filhos. Nós somos gratos, meu Senhor, por ter preparado as moradas no reino celestial, que na Jerusalém celestial, Senhor, estaremos morando juntamente com o Senhor e fazendo parte do grande coral de adoração ao Senhor. Somos gratos, meu Senhor, por estarmos reunidos nesta noite, numa só fé, em um mesmo propósito, tanto de adorar o Senhor, de tanto reverenciar o Senhor, quanto te louvar e ministrar a palavra que é viva e verdadeira, Senhor, que tem vida em si mesmo, pois saiu da sua própria boca. Nós somos gratos, meu Senhor, nós somos gratos por ter mudado, Senhor,
a nossa visão espiritual de entender, Senhor, quão grandioso é o seu poder na nossa vida, quão grandioso é o poder do Evangelho do Reino, que é poder para os salvos. A nossa gratidão, Senhor, a nossa gratidão por fazermos parte do coral de adoração ao Senhor, que tanto no corpo quanto no espírito estaremos orando e adorando o Senhor aqui nesta noite, te louvando, Senhor. Nessa reunião solene, nós invocamos a presença do nome do Senhor, como está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvação é bênção em todas as áreas. Por isso nós te agradecemos, meu Senhor. Nós te agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida e que ainda está por fazer, pois grandes coisas estão por vir, pelo poder do nome do Senhor Jesus. A nossa gratidão, Senhor. Receba a nossa adoração nesta noite, receba o nosso louvor, receba a nossa admiração que temos pelo Senhor, que é o nosso Deus, o Deus que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que nele há. Nós somos gratos, meu Senhor, por ter nos dado o entendimento que devemos adorar o Senhor na condição a qual o Senhor encontra após a crucificação. Nós temos tido o entendimento do Senhor, que o Senhor recebeu todo o poder nos céus e na terra, e nós somos gratos por estarmos aqui presentes para adorar o seu santo nome, para te exaltar, Senhor, o Senhor dos exércitos todo-poderoso, o Senhor da vida. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo, no nome de São Jesus. Glórias a Deus, bem forte para Jesus. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche um vaso de qualquer maneira. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Era fogo na cabeça, era fogo nos pés, era fogo na cabeça, era o fogo do Senhor. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira.
segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá na oliveira, só não enche um vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Gabriel já está descendo com grande rolo na mão, ele está desenrolando, é bênção, irmão. Gabriel já está descendo com grande rolo na mão, ele está desenrolando, é bênção, irmão. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém. Bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Assim diz a palavra do Senhor: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Senhor, abra a porta da sua palavra, para que eu fale dos seus mistérios, para que manifeste, Senhor, aquilo que me convém falar, no nome de Senhor Jesus. Amém. Esteja sentado, irmãos. Glórias a Deus. Graças a Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Quando Jesus faz este convite, irmãos, Ele não olhou para você, daquilo que você estava passando, ou que você imaginava que não tinha solução. Ele fez um convite, assim como fez por mim, fez comigo, e com muitos tem chamado neste mundo. E aqueles que dão ouvido à voz do Senhor, se convertem, nascem de novo. E aqueles que rejeitam a voz do Senhor, a sua palavra, estão no mundo sofrendo. É a escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher o que é bom para a nossa vida, o que é bom para a nossa saúde. Porque quando Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, segundo a sua semelhança, Ele nos fez segundo a sua perfeição. Não havia doenças, não havia enfermidades,
não havia sofrimentos, não havia opressões malignas. Até então vivíamos em paz, até a queda do homem. Mas com a vinda de Jesus, Ele quer fazer essa restauração. Apesar que muitos não compreendem e acham que apenas a nossa conversão é para a salvação. Na verdade não, irmãos. A obra é completa. É para a salvação, é para a libertação, é para a cura, é para a restauração, é para a provisão. Na verdade o pacote é completo. Não há coisa que Jesus não possa resolver. No seu ministério terreno, quando Ele iniciou o projeto de salvação de Deus, antes preparado por João Batista, fazendo o batismo do arrependimento, aí Jesus começa a anunciar as boas novas de paz, que é o seu Evangelho. É o plano de resgate de Deus para o homem que estava perdido. Jesus se deparou com muitas situações não agradáveis aos olhos do nosso Pai Celestial. As pessoas se encontravam enfermas, com inúmeras doenças e enfermidades diferentes umas da outras, umas fatais e outras para sofrimento mesmo. Tanto a ciência quanto a medicina naqueles tempos não estava evoluída. E mesmo nos dias de hoje, com a evolução da ciência, há muitos casos que somente Jesus pode resolver. Ele abriu os olhos de cegos, deu voz a mudo, levantou o coxo e paralíticos para andar normalmente, libertou pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo. Além das oprimidas, também tinha aquelas que eram possessas, estavam possuídas, que há uma diferença entre a opressão maligna e a possessão maligna. A opressão maligna, ela consiste em estar sendo atormentada. Não há uma manifestação 100%, mas há uma atormentação na mente, de alguma maneira conduzindo a pessoa ao erro, ao fracasso, à derrota. E a possessão maligna é quando ela está 100%, a pessoa já não tem mais consciência, porque o diabo ocupa a mente dela. Jesus veio e restaurou tanto os oprimidos do diabo quanto estavam possuídos. Ele os libertou. Jesus trouxe a vida de pessoas que haviam morrido. Nós temos alguns exemplos citados na Bíblia. Nós temos Lázaro, a filha de Jairo, e ainda otorgou aos seus discípulos a fazer o mesmo, e eles assim o fizeram. A lepra naqueles tempos, que é a hanseníase, como é chamado cientificamente hoje, estava infestada naquela região. Mas tudo isto provinha de um simples detalhe: o pecado. Eles estavam em pecado, eles estavam desviados de Deus. O diabo estava realmente fazendo uma festa. Em alguns ele apenas estava fazendo uma festa, irmãos, mas também estava acampado na vida deles. Tanta destruição, tanto sofrimento que aquelas pessoas estão vivendo. Pessoas se viam paralíticas há 38 anos, outros oprimidos do diabo desde do seu nascimento. Jesus veio e fez uma limpa. No Evangelho de João é retratado que
se fosse colocar todas as maravilhas, prodígios, milagres realizados por Jesus, não caberia nas bibliotecas. E além disso vem a provisão. Quando as pessoas estavam com fome ali, multidões para ouvir as boas notícias a respeito do reino de Deus. Jesus os alimentou com o pão e o peixe. E não foi por uma vez, por duas vezes. Veio a provisão de Deus. Ele proveu o alimento para aquelas pessoas, porque elas estavam famintas, não apenas do alimento, mas estavam famintas de ouvir uma palavra de vida, que trazia para Jesus, trazido por Jesus. Jesus tanto os alimentou no físico, quanto no espiritual, quanto os curou, os libertou, porque Ele veio para a salvação, quer dizer, libertação, cura, provisão, restauração, tudo Jesus fez. Havia uma senhora que tinha 18 anos encurvada, uma filha de Abraão, mantida escrava pelo diabo. Jesus expulsou aquele espírito imundo, e ela foi restaurada, ela começou a viver a sua vida normal, não mais curvada, mas como o corpo como havia sido feito. Teve aquele homem que tinha uma mão ressequida, Jesus restaurou a mão dele, e muitos outros milagres, irmãos, porque a missão de Jesus era o resgate, era dar a nova condição às pessoas que haviam perdido, porque o pecado havia separado essas pessoas do Senhor, e Jesus veio fazer o elo de ligação. Quando Jesus me trouxe essa mensagem hoje, convidando as pessoas para vir a Ele, porque nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo, como no passado, como a gente fala popularmente, quando diz popularmente, estão engolindo o choro, está sofrendo. Muitos escondem atrás das bebidas, do tabaco, das drogas, da prostituição. Por alguns momentos, às vezes, podem até se sentir felizes, mas cedo ou mais tarde volta a tristeza novamente. Assim Jesus os convida para vir a Ele, porque junto com Ele haverá paz. Esta é a missão do nosso Senhor Jesus: resgatar os oprimidos do diabo, aqueles que estão sofrendo. Aí nos fez entender através do Evangelho do Reino, irmãos, que o plano de salvação não consiste em apenas vida eterna na presença de Deus, é ter vida ainda nesta vida, é usufruirmos do melhor desta terra enquanto estamos aqui, e depois usufruir daquilo que Deus fez o seu propósito. Ele mesmo nos prometeu a vida de paz e alegria no reino celestial. Mas interessante é quando eu estava hoje à tarde me preparando para poder pregar, arrumando a igreja, aí veio a minha palavra do Senhor dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. O interessante é que o propósito de Deus para a vida de cada um, irmãos, é o melhor desta terra. O propósito de Deus no resgate não é apenas a Jerusalém celestial, mas consiste
nas maravilhas desta vida, desta terra ainda. Se analisarmos o Evangelho do Reino, Jesus trouxe para aquele povo no seu ministério terreno, Ele trouxe provisão, Ele trouxe restauração, Ele trouxe cura, Ele trouxe libertação. Quando o Espírito Santo inspirou para escrever o livro de Hebreus, ele fez questão de citar que o Senhor Jesus é o mesmo do passado, é o mesmo do presente, é o mesmo do futuro. O mesmo Senhor Jesus que operou tantas maravilhas, provisões no seu ministério terreno, é o mesmo que está conosco, é o mesmo que nos deu todas essas garantias de ter uma vida com abundância. Este é o propósito do Senhor para cada um de nós, de sermos prósperos, sadios, paz, como Ele mesmo disse nesta palavra, que a sua alma terá paz. Este é o propósito de Jesus para a vida de cada um de nós. E quando eu entendi isso, irmãos, quando eu comecei a entender esses mistérios da palavra do Senhor, eu passei a enxergar o Evangelho de uma maneira diferente de muitos que pregam tribulações, lutas, sofrimentos. É como se Jesus não tivesse feito a obra completa na cruz do Calvário. Muitos chegam ao ponto de defender tanto as tribulações. É como se nós vivêssemos neste mundo, que esse sistema, o qual está presente, nós fizéssemos parte dele. Eu até imagino que quando pensa desta maneira, até invalidando parte da cruz está sendo feito, porque está duvidando da palavra do Senhor, das suas promessas, ou não tem fé, ou não acredita no que leu nas Escrituras Sagradas, ou não teve o entendimento do que é o ministério do Senhor Jesus, o que foi realizado na cruz do Calvário, ou por cegueira espiritual, ou por religiosidade, ou não acredita no que está lendo. Uma coisa eu aprendi há pouco tempo: a palavra do Senhor Jesus, ela tem vida em si mesma, como foi revelado pelo profeta Isaías. Assim será toda a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes falar aquilo que me apraz, e prosperará naquilo a qual enviei. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós oramos ao Senhor. No mundo espiritual vai cooperar para o nosso bem. As coisas vão funcionar como nós desejamos, porque a palavra do Senhor, a partir do momento que ela faz parte da nossa vida, tudo quanto pedirmos ao Senhor nos será concedido, como está no Evangelho de João, capítulo 15, me parece versículo 7. Se estiveres em mim, a minha palavra permaneceres em vós, tudo quanto me pedirdes, lhe será concedido.
Em outras versões diz: tudo quanto exigirdes, lhe será concedido. Se pedir, se exigir, não importa, o importa é que vai ser consumada a nossa vida. Aquilo que Jesus já realizou na cruz do Calvário. Bênção em todas as áreas. Quando Jesus faz esse convite para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão sofrendo, é o mesmo caso nosso. Eu me lembro quando eu fui chamado para servir o Senhor, tinha no meu coração que eu tinha que ir para a igreja do Senhor Jesus. Existiam as religiões, não cabe aqui citar os nomes, que eu pensava comigo: tal religião para mim não serve, tal religião não serve. E comecei a eliminar aquelas que eu conhecia muitas pessoas às quais pertenciam, que não apresentavam um testemunho digno de arrependimento. Diziam ser cristãos ou diziam ser crentes, mas o testemunho delas não condiziam com as Escrituras Sagradas. Apesar de eu ainda não ter conhecido as Escrituras, foi depois da minha conversão que comecei a conhecer as Escrituras Sagradas. Mas na minha consciência tinha que certas denominações não serviria, porque eu convivia com pessoas que pertenciam a elas. Por isso é importante o nosso testemunho diante das pessoas, de não causar escândalo diante dos que não são convertidos, e nem escandalizar através daqueles que já são convertidos ao Senhor. Nem escândalo, nem escandalizar com os que estão de fora, e nem muito menos para os que estão de dentro. Na minha consciência tinha que eu tinha que ir para a igreja para Jesus mudar a minha história. Eu não conseguia enxergar o futuro para mim, porque estava tudo amarrado, tudo preso no mundo espiritual. Pecados que eu havia cometido, e também dos meus antepassados. Eu vivia preso em correntes espirituais. Não ia para frente, não ia para trás, aliás, mais para trás que para frente. Aí veio um desejo muito forte no meu coração de ir para uma igreja evangélica. Mas já havia na minha consciência restrições algumas, porque eu via o testemunho dos membros delas. Então eu pensava: essa não serve para mim. Fui para a igreja, visitei várias igrejas. Cheguei a visitar mais ou menos 8 a 10 denominações diferentes. Tinha aquelas que eu me agradava delas, tinha aquelas que eu agradava mais ou menos, até que eu afirmei em uma. Porque quando eu li a Escritura Sagrada, irmãos, principalmente no Evangelho de Marcos, quando eu vi tantas maravilhas realizadas por Jesus, os espíritos imundos se curvando diante dele, enfermidade sendo expulsa, e as pessoas instantaneamente sendo curadas. E depois eu vi em Atos dos Apóstolos, os discípulos seguindo aquela mesma doutrina, expulsando demônios, primeiramente pregando o Evangelho do Reino, expulsando demônios e ministrando cura, e até pessoas mortas sendo ressuscitadas. Aí eu pensava comigo: esta é a igreja verdadeira, a igreja que exerce autoridade sobre o império das trevas,
sobre as enfermidades. Eu passei a enxergar, porque através das Escrituras Sagradas eu comecei a entender a respeito do Evangelho de Jesus. E depois eu vi os seus discípulos, quer dizer, discípulos são seguidores, os seus seguidores fazendo a mesma coisa. Aí eu passei a entender que a igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira, ela tem autoridade sobre o império das trevas. E dedicando, eu comecei a buscar do Senhor. Comecei a entender estes mistérios. Aí eu entendi qual era a diferença de uma religião e da igreja do Senhor Jesus, que é o seu corpo. Porque quando Jesus chama as pessoas para vir para a sua igreja, irmãos, Ele está oferecendo justamente isso para as pessoas: a vida eterna na sua presença, a libertação porque está sendo oprimido do diabo, a libertação porque está possuído pelo diabo, a restauração do corpo, que tiver algum tipo de enfermidade, câncer, não importa o que seja, a restauração, e a provisão de Deus naquilo que as pessoas precisam. Como vê a palavra do Senhor nessa tarde: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É para isso que Jesus convida cada um para vir para a sua igreja. Não é apenas para uma vida eterna, irmãos. É para que a sua alma venha ter paz, venha ter sossego, venha ter alegria. Não é como a alegria do vinho ou do álcool. A alegria do Senhor é diferente, é algo tremendo, irmãos. Só quem é crente, que vive em paz, sabe o que é isso. Não dá para descrever, porque é no nosso espírito essa paz, que está existindo esta paz. Quando Jesus convida você: venha a mim todos que estáis cansados, está cansado da vida de sofrimento, venha até Ele. Este é o propósito do Senhor Jesus. Esta é a oferta que Ele faz para aqueles que estão cansados deste mundo tenebroso, deste mundo de sofrimento, de angústia. E quanto mais as pessoas buscam refúgio, ou na bebida, ou no tabaco, ou nas drogas, vai aumentar o sofrimento do corpo. Porque quando Deus fez o ser humano, Deus não fez o homem ou a mulher para colocar lixo dentro de si. Porque a fumaça, porque o cigarro, porque as drogas é lixo para o corpo. Tanto que o corpo vem a sofrer, sofredores, alucinações. É porque o corpo está sofrendo com aquele lixo que está sendo colocado dentro deles. Sem contar as doenças que podem surgir, o estrago que vem a fazer, o uso das drogas, o uso do tabaco, o uso do cigarro. Porque o corpo não foi feito para colocar lixo dentro, mas sim colocar alimentos saudáveis. Então muitas pessoas estão se refugiando a isso e aumentando o seu sofrimento, sendo que o que Jesus oferece é diferente, irmãos. É paz, é alegria, é prosperidade. O que o mundo oferece é o contrário, vai causar mais destruição. Mas o que Jesus oferece é o melhor. Por isso o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos estáis cansados, que eu vos aliviarei. Estão cansados deste mundo terreno, desse sistema que foi colocado para as pessoas cada vez mais se afundarem. Estão cansados do engano da velha religião,
de entrar dentro da igreja, ao invés de sair alegre, sair triste, cabisbaixo, com pregação cheia de quebrantamento, as pessoas ficam tristes, abatidas, do semblante caído. O que Jesus oferece é diferente, é alegria, irmãos. É isso que o povo do mundo não entende. Quando nós anunciamos Jesus para elas, alguns criticam, estão querendo que nós passamos para a lei dos crentes. O crente não fez lei, quem fez foi Jesus. Nós apenas anunciamos as boas novas vindo do Senhor. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. É alma em paz, tranquila. É a alegria espiritual, irmãos. Não tem como descrever, para as pessoas entenderem o que é uma alegria no espírito. Eu já tive algumas vezes de ver o meu espírito alegre. Não tem como explicar isso. É algo tremendo, irmãos. Já acordei algumas vezes, o meu espírito rindo. E eu não sei explicar isso. Eu não sei explicar esse evento espiritual que acontece na nossa consciência. Mas é isso que Jesus está oferecendo para aqueles que estão oprimidos e sofrendo. É descanso para a alma. O projeto de salvação realizado por Jesus, ele é mais perfeito daquilo que nós podemos imaginar. Há mistérios ainda que nós não compreendemos. Eu só posso dizer uma coisa, que eu tenho certeza dela: a obra na cruz do Calvário foi perfeita. O plano de salvação de Deus executado por Jesus foi perfeito. Este projeto feito por Deus no dia que o homem caiu, o projeto de resgate, foi perfeito. Quando você tiver dúvida de alguma coisa a respeito daquilo que você está orando a Jesus, lembre-se que a obra na sua vida, ela é completa. Dois anos após a minha conversão, em 2004, pois eu me converti, fui batizado em 2002. Eu vivia numa dificuldade financeira muito grande, sentimental, porque até então eu estava engateando na fé e eu não compreendia muitas coisas, e também não tinha quem me ensinasse. Eu fiquei por volta de 6 anos depois de convertido, ainda sofrendo os ataques do diabo. Como eu costumo falar, ainda era saco de pancada do diabo. Eu me lembro que 2 anos após a minha conversão, mesmo não conhecendo os mistérios do Senhor e da sua palavra, eu fiz uma pergunta para Deus. Quando eu senti que o diabo estava tentando me enganar na minha vida financeira. Muitos conhecem esse testemunho, mas eu vou resumir a conversa.
para o Senhor Deus. Foi do Senhor esta revelação que eu digo no mundo espiritual. É desta maneira que o Senhor vai me prosperar. Perguntei para o Senhor em oração. Eu costumava caminhar na minha sala onde eu morava, sala grande, comprida. Eu caminhava como um soldado, indo e voltando o tempo todo, sem parar, em oração. Aí eu perguntei para o Senhor, fiz a pergunta. Na hora de dormir fiz a minha oração, entrei em comunhão. Eu não costumo dormir sem confessar ao Senhor, para que não haja nenhum impedimento na minha vida. Ou dormindo ou acordado, se o Senhor quiser me dizer alguma coisa, eu devo estar pronto. Então sempre eu confesso na hora de dormir. Aí quando foi mais ou menos 3 horas da manhã, Deus falou comigo. O céu se abriu diante de mim, e uma voz como um trovão soou dentro do céu e disse: eu não vos dou nada pela metade. Foi a primeira vez que Deus falou comigo, irmãos. Nunca mais eu esqueci disso. Aí eu compreendi que Deus tem sempre o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para você e para mim. Deus sempre está pronto para nos abençoar. Deus tem prazer no seu coração de quando nós manifestamos a nossa fé a Ele. E acreditamos que Ele pode fazer não o possível, mas sim o impossível. Então quando nós orarmos em algum objetivo, irmãos, você vai sempre lembrar que Deus quer sempre o melhor para você. Quando Ele disse: vinde a mim, todos estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ele sempre quer o melhor para aqueles que Ele está convidando para vir a Ele. E nós, como já fomos convidados e aceitamos o convite, fazemos parte do corpo dele, que é a sua igreja. Nós temos que aprender a usufruir do melhor que Ele tem para a nossa vida, porque Ele sempre vai querer o melhor para cada um de nós. O convite foi feito, nós nos aceitamos este convite. Então aprendam isso. A bênção do Senhor, ela é completa. A obra do Calvário foi perfeita. Quando vocês entenderem que a obra do Calvário é perfeita, você vai reivindicar tudo que você almeja na sua vida, e você vai conquistar, porque o fracasso, a derrota foi deixado para trás. Ao aceitarmos o convite de Jesus, vir até Ele, a janela do céu foi aberta sobre a nossa vida, e foi colocada à nossa disposição toda sorte de bênção para a nossa vida. Tudo quanto Deus prometeu a Israel no passado está ao nosso alcance. Tudo quanto Deus prometeu ali no seu plano de salvação está à nossa disposição. Deus quer o melhor para os seus filhos e suas filhas. E aqueles que vão assistir este vídeo, essa ministração, que ainda não converteram a Jesus, ouça bem, o convite foi feito. Se você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, abra sua boca e diz que sim, e peça que Ele venha agir na sua vida agora, a partir deste momento. Eu não sei quando você vai ouvir esta mensagem, mas eu vos digo que a sua vida vai ser mudada, assim como tem mudado a vida de muitos, assim como o Senhor tem operado maravilhas e prodígios na vida de muitos, vai operar na sua. Se você se encontra nesse estado de oprimido e sofrendo, aceite Jesus neste momento,
Procura uma igreja verdadeira perto da sua casa. E passa pelo batismo do arrependimento. Observe se a igreja perto da sua casa, se ela exerce poder sobre o império das trevas, se eles expulsam o espírito imundo, se há cura, se há libertação. Mas não perca seu tempo, porque já está sendo consumado os tempos. Jesus já está voltando. Jesus já está vindo buscar a sua igreja. Então é um momento, este é o momento daqueles que não conhecem essas boas novas do Senhor. Venha conhecer. Não perca a oportunidade. E os que são convertidos ao Senhor Jesus, entenda que Ele quer o melhor para você. A obra do Calvário é perfeita. O plano de salvação é perfeito. O plano de resgate do Senhor é perfeito. A execução do plano de Deus através de Jesus na cruz do Calvário foi perfeita. Entenda que tudo que Deus realizou é perfeito. Então a sua vida não pode ser uma vida de derrota. Tem que ser a vida de vitória. A sua vida não pode ser uma vida de fracasso, mas sim uma vida de conquista. A sua vida não pode ser uma vida de sofrimento, de tribulações, mas sim uma vida de paz. O que Jesus, quando nos convidou, é por eles que Ele queria nos tirar da vida do sofrimento para a vida de alegria. Quando nós aceitamos o convite de Jesus, Ele nos tirou das trevas do império do mal e nos colocou no reino da sua luz. Por isso Ele diz: para que a sua alma venha ter descanso e alegria. Este é o projeto, é o plano de salvação do Senhor Jesus. E a nossa gratidão, Senhor, porque antes mesmo nós não lhe conheceram, o plano de salvação já estava pronto. Graças a Deus, bem forte para Jesus. Graças a Deus. Agora você vai fazer a sua oração, lembrando que o Senhor Jesus, o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo, a Trindade Santa, Ele quer o melhor para você. Não olhe para obstáculos, nem para dificuldades. Não olhe para as circunstâncias favoráveis, mas olhe pelos olhos da fé. Não olhe para o curso natural desta vida ou da natureza, mas olhe para Jesus e para a sua palavra e as suas promessas. Fique à vontade para fazer a sua oração, de joelho, de pé, caminhando dentro da igreja, caminhando na sua casa, deitado, não importa. O que importa é você manifestar a sua fé. O que importa é você crer que Jesus realiza a obra perfeita de resgate e que nosso Pai Celestial tem o prazer de nos abençoar. Amém. Ó Pai Celestial, Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra, sou grato por este momento, Senhor, por ministrar a sua palavra, por ministrar essas bênçãos, e não espera a esperança na fé, que pessoas que ouviram esta mensagem, que não são convertidos, Senhor, venham converter ao Senhor, numa visão espiritual e na visão da fé, que os irmãos e as irmãs estão aqui presentes, assistindo pelo link, aqueles que estão assistindo no futuro,
Venha compreender, Senhor, que a obra é perfeita, que tudo já foi pronto, já está pronto, para que consiga, Senhor, usufruir daquilo que foi colocado à nossa disposição, pois fiel e poderoso é aquele que prometeu. Graças a Deus. Te agradeço por ter tido essa oportunidade de ministrar essa palavra, Senhor, como foi revelada nesta noite, de trazer essa mensagem à sua igreja, para despertar a fé no coração de todos que estão assistindo, daqueles que estão assistindo, presente aqui ou através de alguma plataforma, mas que venha despertar essa fé, Senhor, e acreditar que passarão os céus e a terra, a sua palavra não passará. Passarão os céus e a terra, a sua palavra não passará, Senhor, mas se cumprirá naquilo que foi destinado no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, eu confirmo as orações, as ministrações dos irmãos e das irmãs, e essa eu tenho feito a cada dia. No nome do Senhor Jesus, eu confirmo aqui na terra, já está confirmado nos céus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agora quero ungir os irmãos, as irmãs. Em seguida eu quero ministrar a bênção também àqueles que estão assistindo pelo link, e que essas bênçãos venham estender também àqueles que vão assistir no futuro essa ministração, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo link, que as bênçãos do Senhor já os perseguirem e alcançarem no nome de Jesus, e que as orações que despertou do coração deles, do espírito, da consciência espiritual, já foi confirmada, Senhor, já alcançaram a vitória no nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, no nome de Jesus, eu consagro ao Senhor os dízimos e as ofertas, eu abençoo os dizimistas e os ofertantes, e abençoo aqueles que não puderam dizimar e ofertar, e os abençoo no nome de Jesus, para que tenha prosperidade, Senhor, para que prospere de maneira sobrenatural e voluntariamente devolva a 10ª parte, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amarra o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal e ordeno que saia do nosso meio. Eu amarro o devorador, o migrador, o cortador e destruidor. Eu amarro os 7 correntes, os 7 cadeados, e no nome de Jesus ordeno: saia e vão para as prisões eternas, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Levantem, fiquem de pé. Levantem a mão direita e repete comigo: que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Bem forte para Jesus.